Olá! Começamos agora mais uma edição do Legislativo Visual, telejornal que coloca a língua brasileira de sinais em destaque ao repercutir os principais fatos da semana na Assembleia Legislativa. Em 2018, foi criado no país o Sistema Único de Segurança Pública, para desenvolver o setor no Brasil. Neste ano, o governo federal anunciou a distribuição de recursos para os estados, mas algumas mudanças precisavam ser feitas. Por isso, a Assembleia recebeu do Executivo e aprovou a criação de mudanças na legislação estadual. Parlamentares aprovaram 3 projetos do Poder Executivo que instituem o Fundo, o Conselho e a Política de Segurança Pública e Defesa Social em Mato Grosso do Sul. Para o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Barbosinha, do Democratas, essas são adequações necessárias para que o Estado receba repasses já anunciados pelo governo federal. Uma vez já estabelecida a sanção, a lei entrando em vigência, Mato Grosso do Sul já está apto a acessar os recursos que já estão disponibilizados, né, por conta do Fundo Nacional. Então, na verdade, era apenas o caráter legislativo para que Mato Grosso do Sul possa acessar esses recursos. Na prática, o fundo será utilizado para subsidiar investimentos no setor de segurança pública. Mato Grosso do Sul é o segundo estado da federação que receberá o maior volume de recursos. São Paulo primeiro, com pouco mais de 16 milhões, Mato Grosso do Sul com um pouco mais de 13 milhões. Lembrando, por exemplo, que Mato Grosso do Sul arca mensalmente, só com o custeio dos presos do tráfico, mais de 11 milhões mensais. Então, os recursos, né, embora considerem ínfimos, eles são necessários e irão ajudar na logística e na estrutura da segurança do Estado. Assim que instituído pelo governo estadual, o Conselho de Segurança Pública será presidido pelo secretário de Justiça e Segurança Pública e terá outros 17 integrantes, incluindo representantes da sociedade civil. Já a política estabelece as diretrizes de investimentos no setor, devendo ser elaborado um plano de ações para os próximos 10 anos. Dia 26 de setembro é o Dia do Surdo no Brasil. No plenário, os deputados lembraram da data e um representante da comunidade surda pediu ajuda dos parlamentares para novas conquistas. No Dia Nacional do Surdo, o deputado Capitão Contar, do PSL, usou a tribuna para relembrar o papel da Casa de Leis na defesa dos cidadãos que têm na língua brasileira de sinais, Libras, seu meio de comunicação. Fiz questão de fazer esse registro aqui na casa. O meu projeto de lei sobre escolas bilíngues para os surdos entrará em votação e eu espero poder contar com a aprovação dele aqui na nossa Assembleia. A construção e a formação da criança se dá na sala de aula, que é um ambiente onde ela vai ter um contato direto com um profissional. Então, tendo um tradutor que consiga expressar e tirar as dúvidas dessa criança, tendo o funcionário da escola, a pessoa da cantina, a pessoa da limpeza, ela vai ter uma comunicação muito melhor. O pedagogo Adriano de Oliveira Gianotto teve sua fala traduzida pela intérprete Larissa Cisti Lima durante a sessão. Ele agradeceu o envolvimento dos parlamentares em se fazer cumprir leis federais e também elaborar propostas estaduais visando a inclusão dos surdos. Nós já conseguimos preparar o deputado Neno Razuki, o deputado Pedro Kemp, Capitão Contar já se uniram para debater propostas que exigem um intérprete nos hospitais, na polícia, nos bombeiros. Mas espera aí, qual que é o primordial? É a educação. É exigir o intérprete para colocar nos lugares, para que ele comece a ser inserido. Por exemplo, a polícia precisa, porque às vezes ela prende muita gente, não sabe sinalizar, não sabe nem a causa, o que aconteceu. Então, o Ministério Público, às vezes, também precisa questionar e depois que descobre que a pessoa não tinha culpa. Então, por isso, nós precisamos, sim, tentar organizar propostas que melhorem o atendimento na polícia, né? Ou seja, ter um intérprete ali fluente, que precisa saber o que está acontecendo. Porque, às vezes, a pessoa está fazendo curso básico para interpretar e ela não consegue entender. São temas difíceis, complexos. Então, como é que ela vai fazer essa mediação dos termos da polícia ou então um acidente? Ela manda uma mensagem, e aí, como que vai fazer?
Então existem novas tecnologias, realmente, o IMO, tem o WhatsApp, existem várias coisas que conseguem mediar essa comunicação. É melhor, antigamente não tinha, isso nós já temos conseguido avançar. A Casa de Leis, conforme o primeiro secretário Zé Teixeira, do Democratas, também tem se adaptado para receber todas as pessoas que necessitem de atendimento especial. Como, por exemplo, ao colocar uma televisão na área da galeria para que surdos acompanhem a tradução de intérpretes de Libras durante as sessões. Nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível. Acesso aos bebedouros, rampas para cadeirante, estamos já providenciando os sachões para orientação do cego, os banheiros dos gabinetes novos, todos eles têm banheiro adaptado para necessidade especial. Aqui no saguão não existia, os banheiros eram todos os dois iguais. Na reforma desmanchamos e adaptamos um. Nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível ser feito para dar mais dignidade e respeito às pessoas com deficiência especial. Já pediram seu CPF quando foi comprar um remédio na farmácia? O que as empresas fazem com esses dados? O tema foi debatido na Casa de Leis por uma audiência pública. Uma audiência pública realizada no plenário Júlio Maia, aqui na Assembleia Legislativa, teve como objetivo discutir quais são os reais direitos dos consumidores no que tange à proteção dos seus dados pessoais. O evento foi proposto pelo deputado Capitão Contar, do PSL, e recebeu a presença de representantes dos principais birôs de crédito que operam no Brasil. A audiência teve como um dos objetivos divulgar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2018, mas passa a valer por inteiro apenas em agosto do ano que vem. A nova regra visa garantir a privacidade das nossas informações cedidas às empresas nos mais diversos tipos de cadastros, além de trazer maior transparência ao público sobre o que é feito com esses dados. Toda a sociedade brasileira e globalmente tem se beneficiado do uso de dados tratados para prover serviços de utilidade pública ou privada. Tá? Hoje a gente tem no mundo um fluxo global de dados da ordem de 400 exabytes, o que representa mais ou menos 1 seguido de 18 zeros de medida de informação. Tá? Toda essa informação, quando tratada adequadamente e dentro através do uso de softwares super especializados, você viabiliza uma decisão informada pelo empresário, pela autoridade pública, pelo produtor rural, por exemplo, através da agricultura digital. Como um projeto de lei similar foi apresentado no Legislativo Estadual este ano, algumas dúvidas sobre a forma como essas informações devem ser tratadas surgiu entre o empresariado sul-mato-grossense. É o que explica o deputado Capitão Contar. Um assunto bastante delicado, exige aí um trabalho minucioso na elaboração e no aperfeiçoamento dessa lei. Então o objetivo foi atingido e com isso estaremos ajudando a aperfeiçoar a aplicação dessa lei aqui em Mato Grosso do Sul. Como forma de resolver o impasse, um grupo de trabalho deve ser criado na Assembleia Legislativa a fim de ampliar o debate sobre a matéria. Dada a relevância do assunto, nós estaremos criando um grupo de trabalho aqui dentro da Assembleia para poder estar realizando esses estudos em cima desse projeto de lei. A Associação das Empresas de Tecnologia da Informação marcou presença na reunião. O gerente de Relações Institucionais da Brascom, Daniel Stivelberg, falou aos ouvintes quais os potenciais de mercado que se abrem em Mato Grosso do Sul com a nova regulação. Ele acredita que a legislação federal é importante para estabelecer um parâmetro comum a todo o setor produtivo. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é um diploma que veio estabelecer limites de atuação e garantias principalmente para os titulares dos dados, que são as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ela tem normas que induzem o investimento naquilo que a gente chama de tecnologias de transformação digital, que são aquelas tecnologias que a gente tem ouvido falar bastante, como inteligência artificial, big data, software na nuvem, segurança na informação e internet das coisas. O estado do Mato Grosso do Sul, especialmente no âmbito da produção agropecuária, tem muita oportunidade para se beneficiar de uma agro intensiva em dados, porque a gente já tem uma expertise, uma vocação na produção agrícola. Usando tecnologias de transformação digital, a gente pode viabilizar maior rentabilidade para o campo, melhor gestão de recursos hídricos, por exemplo, e melhor uso ou racionalização do uso, por exemplo, de agrodefensivos. Representando o PROCON, o superintendente Marcelo Salomão apresentou as preocupações do órgão na defesa do consumidor. Para ele, não devemos esquecer que a vulnerabilidade dos usuários é fator preponderante na elaboração da legislação. A gente avalia com bastante positividade essa
essa audiência pública, mas também vamos começar a cuidar melhor de como esses dados estão sendo tratados para que consumidores não caiam em armadilhas e estejam numa cultura nova. Nós precisamos mudar de fase. Os consumidores precisam ler mais aqueles dados, aquelas informações de aceitação dos seus dados, porque essas informações agora ficarão depositadas em birôs e até mesmo em escritórios de grande porte, para que esses dados não vazem e não cheguem a prejudicar consumidores, como vem acontecendo principalmente na questão dos consignados aos idosos por parte de bancos de fomento. O governo federal propôs um programa para universidades chamado Futurice, que coloca as instituições como protagonistas na busca por recursos próprios. A adoção da medida em Mato Grosso do Sul foi debatida pelos deputados. O deputado Pedro Kemp, do PT, que é presidente da Comissão de Educação da Casa de Leis, participou de uma audiência pública para discutir o Futurice, o programa lançado pelo Ministério da Educação, que prevê aumento de verba privada nas instituições de ensino público. Existe uma preocupação muito grande das entidades da comunidade acadêmica com esse programa, porque ele fala em transferir a gestão, a governança da Universidade Federal para uma organização social, para uma empresa privada. Isso, ao nosso ver, fere a autonomia universitária. Em seu discurso, o parlamentar falou sobre os prejuízos na educação, na pesquisa e nos cursos de extensão, caso a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul faça adesão ao programa. Segundo o deputado, as instituições federais não serão mais voltadas para os interesses da comunidade, e sim para o interesse econômico. É claro que uma empresa vai chegar com a lógica do privado dentro de uma universidade pública, que deve primar pelo ensino de qualidade, deve primar pela pesquisa, pela extensão, projetos de desenvolvimento econômico, social. Então, a Universidade Federal, gerida por uma empresa privada, perde a sua característica e a sua função primeira. Apesar de se tratar de uma medida federal, o deputado Pedro Kemp acredita que é preciso ouvir professores e acadêmicos. Nós ouvimos um repúdio, né, de todos que estavam presentes na audiência pública, e a grande solicitação foi que a Universidade Federal, antes de aderir a esse programa, faça uma assembleia para ouvir melhor a comunidade acadêmica, assim como aconteceu em outras universidades. 24 universidades do Brasil já disseram não a este programa, preferem continuar como universidade pública, dentro dos princípios, né, constitucionais, e prestando um serviço ao desenvolvimento do país. O Legislativo Visual fica por aqui. Na próxima semana voltamos com mais notícias sobre o trabalho na Casa de Leis. Tchau!